Olá, eu sou Wagner Alves e você está no canal Em Tempo. Bem-vindo à série A Dinâmica Econômica e Política em torno da PEC 241, agora PEC 55 no Senado. Procurando despertar no cidadão comum brasileiro o sentimento moral de responsabilidade para com os gastos públicos, o governo federal, a propósito de sua defesa do novo regime fiscal chamado PEC 241, agora a PEC 55 no Senado, tem difundido a ideia de que a economia funciona como uma casa, que ela deve ser equilibrada como é equilibrado o orçamento familiar. Mas a economia funcionaria como uma casa? Algumas pessoas se apegam ao conceito de oikos que aprenderam em algum curso de economia, onde lhe foi dito que a palavra economia surgia da palavra oikos, que significava casa. Mas oikos, na verdade, significa o habitat ou o ambiente onde vive o ser. É por isso que a palavra oikos deu em duas outras palavras muito importantes em diversas línguas, inclusive em português. A palavra economia e a palavra ecologia, que nós vamos concordar não é um ambiente tão restrito como o larzinho nuclear das famílias contemporâneas, não é isso? Pois bem, o conceito de oikos deu num conceito que Aristóteles desenvolveu para reportar-se à economia doméstica. A economia doméstica não se abarcava a um lar como nós conhecemos hoje. Era uma economia que envolvia um senhor, a sua ou as suas esposas, seus filhos, seus muitos servos, seus escravos normalmente obtidos como espólio de guerra e seus muitos bens e patrimônios. Isso era uma economia doméstica para a época de Aristóteles, 600 anos antes de Cristo. Nessa mesma época, Aristóteles criou um conceito diferente, mas complementar ao conceito de economia doméstica para poder descrever a realidade das cidades gregas, o conceito de economia social. No seu livro A Retórica, Aristóteles coloca 5 grandes argumentos para serem defendidos em praça pública, a ágora grega. Desses 5 argumentos, 3 são diretamente ligados à economia. Primeiro é a tributação, quem é tributado, por quanto é tributado e até onde se estende a tributação, a taxação de produtos exportados e importados e a decisão de tomar guerra, uma vez que a guerra tem custos, quem assumiria esses custos e como seriam compartilhados para a defesa de uma cidade ou para um ataque ou invasão a uma cidade vizinha ou distante. Portanto, desde 2.600 anos atrás, a economia doméstica não se confunde com a economia social. Há 400 anos atrás, os mercantilistas entendiam que a riqueza não era gerada nas próprias unidades produtivas, mas sim na esfera da circulação, nas trocas de mercadorias, e que a prosperidade era marcada pelo conjunto de ouro e prata acumulado por essas unidades produtivas, por essas empresas, por essas pessoas. Há 400 anos atrás, acreditavam que a riqueza vinha da esfera da circulação, das trocas, da esfera mercantil e que se representava e se caracterizava pelo acúmulo de metais preciosos como a prata e o ouro. Os fisiocratas, no século XVIII, diziam que ela vinha da esfera da produção. E Adam Smith dizia, em particular, que a riqueza das nações era gerada pelo aumento da capacidade produtiva, em particular pelo aumento da população trabalhadora. No século XIX, Davi Ricardo aponta para um conflito que não existe nas famílias. O aumento da produção e da riqueza das nações pode ser conflituoso entre trabalhadores e proprietários dos meios de produção, uma vez que as novas tecnologias podem palpar a mão de obra e aumentar a capacidade produtiva, demitindo trabalhadores. No século XX, nós temos uma gama de exemplos que representam uma diferença qualitativa entre as coisas que existem na microeconomia e aquelas que acontecem na macroeconomia. Na macroeconomia,
o gasto de uma pessoa se torna a renda de outra. Numa família não é possível que isso aconteça. Você pode transferir o recurso para os seus filhos, mas isso não vai gerar uma riqueza adicional. Essa ideia de que o gasto de um é a renda de outro foi dar na ideia do multiplicador, ou seja, alguns gastos iniciais podem ter o seu valor ampliado na medida em que a circulação na economia e as atividades econômicas se deem. Assim como o multiplicador do gasto, existe um multiplicador bancário, um multiplicador monetário, existe o risco sistêmico e uma gama de exemplos que fazem com que nós entendamos que a macroeconomia é qualitativamente distinta da microeconomia e que essa distinção não pode ser aplicada ao funcionamento de uma economia como se fosse uma casa. É um apelo ao senso comum, tem adesão de vários pais de família, mas, no entanto, ela não corrobora com o avanço da própria ciência econômica contemporânea. Então, a existência de tributos, taxação de importação, de exportação, emissão de moeda, tributação, gasto de um como renda de outro, conflito social entre trabalhadores e não trabalhadores a partir de questões tecnológicas, são inúmeros os exemplos que diferenciam uma economia social de uma economia doméstica ou de uma economia do lar. Que o senso comum, que o cidadão comum possa vir acreditar nisso e entender a alusão como uma coisa factível, nós podemos entender perfeitamente. Mas você, economista, ter estudado 3, 4, 5 anos para acreditar que uma economia funciona como se fosse uma casa, um lar, um orçamento doméstico, isso é, no mínimo, um indicativo de deficiência de formação. O equilíbrio das contas do lar não se equivalem, portanto, ao equilíbrio macroeconômico e ao equilíbrio do orçamento do setor público. Mas seria a ideia da casa, a ideia do lar, um bom exemplo de como resolver conflitos de gastos? Poderia ela nos servir para ilustrar aquilo que nós esperamos que seja um gasto mais aprimorado, uma destinação de receitas para gastos públicos de forma adequada, compatibilizando entre os membros da sociedade, assim como se compatibiliza entre os membros da família, a destinação daquilo que foi obtido e com que grau, com que importância foi dar? Poderíamos aplicar essa alusão, essa analogia, essa situação? Esse é o tema que nós vamos tratar no próximo vídeo. Até lá, então.